Então vamos lá para a segunda parte da nossa aula 13. Nós estamos falando hoje sobre o pecado original, ok? Então, a Igreja Católica, né, durante seus vários concílios ao longo da história, criou alguns conceitos para que os seus fiéis pudessem, de fato, compreender como que a Igreja explicava essa questão do pecado. Mas nós lembramos também que a Igreja Católica se corrompeu ao longo da história e houve um período da história que ela inclusive vendia o perdão do pecado, né? Inclusive até hoje no confessionário as pessoas buscam ali confessar o pecado, receber uma penitência para que seu pecado seja perdoado. É verdade que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. É verdade também que Jesus falou que os pecados que nós perdoarmos serão perdoados, porque Ele nos fez como sacerdotes, não é verdade? Mas, entretanto, esse elemento fundamental da conversão, do novo nascimento, não é desenvolvido aqui no texto como doutrina católica fundamental, né? Já nós protestantes temos isso muito nítido, muito claro, muito óbvio para nós, a importância do novo nascimento, a importância da conversão, a importância em andar em novidades de vida e a santificação. Assim nós vencemos o pecado. Mas vamos continuar caminhando um pouquinho mais aqui nesse texto, né? Então, esse pecado é transmitido de geração em geração por causa de Adão. As crianças, embora não tenham cometido o pecado, já nascem com o pecado original. Isso também é muito fácil de você entender. Ninguém precisa ensinar uma criança a fazer birra, a fazer malcriação. E ela ainda bebê, ela já sabe fazer birra e já sabe fazer malcriação. O que é isso? É a presença do pecado, a constatação da presença do pecado original que está em todo ser humano. Embora ela ainda não tenha consciência da maldade, mas o pecado já habita nela. Esse pecado que foi herdado por causa da desobediência de Adão. Então, ele também trabalha aqui a diferença entre pecado e concupiscência, né? Que a concupiscência que é o pecado da carne. Então, é a nossa inclinação para o pecado, é o nosso instinto para o pecado, é o nosso impulso para o pecado, é o nosso desejo pelo pecado. Quando Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse é que eu faço. Então, é esse conflito interno da nossa natureza que se inclina, que deseja o pecado, né? Por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo, e quando nós recebemos Jesus, quando nós somos batizados, já vamos falar um pouquinho também sobre isso, nós somos selados e recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a andar longe do pecado. Para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como que nós conhecemos? Indo à igreja? Sim. Assistindo pregações e estudos? Sim. Mas também estudando a Bíblia. E aí a consolidação que a igreja precisa fazer é muito importante. Então é muito importante que a igreja possa consolidar, possa ensinar os fundamentos da santificação, das disciplinas espirituais, do jejum, a oração, a leitura da Bíblia, os dízimos, as ofertas, né? Aquele sermão da montanha ali, capítulo 5, 6 e 7, é uma base muito elementar, né, daquilo que todo cristão precisa saber, de como se vive a vida cristã. Então, a concupiscência, ela ainda não é a prática do pecado, mas ela é o impulso para o pecado, né? Alguns vão ter o impulso, por exemplo, da imoralidade, não é? Existem pessoas que têm o impulso da imoralidade, da pornografia, do homossexualismo, da pedofilia e tantos outros tipos de imoralidade.
Então, é o impulso natural, ele não consegue. Aí, então, o que o espírito, quando a gente se converte, nasce de novo, a gente continua com a nossa natureza humana, mas agora nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e fomos ressuscitados, sepultados no batismo e ressuscitados com Cristo. Então, é a celebração da vida nova, do novo nascimento. Já o pecado é, então, o ato da desobediência. Se a concupiscência é o meu impulso, é o meu instinto ao pecado, o pecado é a prática desse meu instinto, né? E ele pode ser por atos ou por palavras. É uma oposição à lei eterna de Deus. Então, a inclinação do mal, ela acontece dentro de nós, e aí isso acontece, esse entendimento foi esmiuçado desde o Concílio de Trento, em 1546, olha quanto tempo tem, hein? Né? Que isso aqui já foi depois da Reforma Protestante, que acontece em 1517, né? Mas aqui se esmiuça esse entendimento, né, do pecado original, que é o fruto e aí também a necessidade do fruto da submissão ativa da ação salvadora do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Gálatas 5:25, se nós vivemos em espírito, nós também precisamos andar em espírito. Ou seja, a nossa fé não pode ser só de letras, né? De letras que a gente decora, um livrinho que a gente lê. A nossa fé precisa ser viva e operante. Eu até anotei uma outra coisa aqui, deixa eu ver. Sim. Uma coisa interessante que eu trouxe aqui até como curiosidade, né? Que a Igreja Católica ela vai destacar 3 espécies de concupiscências. A concupiscência da carne, que é o apetite do nosso corpo, da nossa alma, né? Seja a gula, seja o apetite sexual, seja todos os instintos, né? Mais animais que nós, seres humanos, possuímos. Então, é a concupiscência da carne, esses instintos animais, que às vezes o ser humano faz coisas que depois até ele tem vergonha, não é? São os instintos do pecado, dessa concupiscência, esses instintos, esses impulsos, essa inclinação para a maldade, para o mal. Quantas pessoas, quantos de nós, né? Talvez você até já tenha vivido, e se você ainda está vivendo uma situação assim, é tempo de você tomar uma atitude, né, de buscar o Senhor para vencer essa concupiscência, esse pecado. Um outro tipo de concupiscência que é chamado aqui, achei bem interessante também, é a concupiscência dos olhos. O que a concupiscência dos olhos nos leva? A cobiça das coisas materiais. Então pode tanto para a avareza, como para vaidade, como para você querer juntar tesouros na terra. Então, tudo aquilo, né? Mesquinhez, e tem uma lista de coisas que essa concupiscência dos olhos vai trazer. Às vezes a inveja, então você olha, você deseja, você quer, ou você quer às vezes até destruir, porque você não tem também. Então, quando eu falo você, eu estou falando você, ser humano, tá? E o terceiro que eles colocam também como a concupiscência é sobre a soberba da vida, que é o amor próprio, não como a Bíblia nos ensina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu já vi, infelizmente, pessoas dizerem que para a gente amar a Deus, a gente precisa primeiro se amar. Essa conjunção "e" está dizendo que é aditiva. Então, primeiro isso e depois aquilo. Então, primeiro nós precisamos amar a Deus, encontrar a Deus, ser curados por Deus, ser limpos por Deus, ser perdoados por Deus,
né? Recebermos essa filiação, essa aproximação, esse amor poderoso de Deus por nós e nosso por Deus. E aí, quando a gente estiver com esse amor de Deus, eu estava pensando nisso hoje, até meditando, quando a gente estiver cheio desse amor, não é o amor medroso que nós temos. Eu estava pregando isso ontem na igreja, o amor romântico de promessas vazias, como Pedro, né? Ah, Senhor, se for preciso eu vou morrer contigo. Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Então, não é isso, não é esse amor. Mas quando nós somos cheios desse amor verdadeiro e poderoso de Deus no nosso coração, então nós olhamos o ser humano longe de Deus, o pecador miserável, e a gente olha ele como se a gente estivesse no lugar dele e a gente precisasse desesperadamente da graça de Deus, da mão de Deus, do socorro de Deus, da salvação de Deus. E diante desse amor que transborda em nós, nós não podemos ficar inertes. Nós não podemos ficar ignorando essa realidade do nosso próximo. É isso que a Bíblia quer nos dizer. Então, não é amar de palavras, né? As palavras são depois. É ser cheios desse amor. E a gente vai aprendendo a amar a Deus caminhando com Ele e praticando e se aproximando dele, compreendendo, agradando. Ele vai te desafiar muitas vezes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está lá no Evangelho de João. Então, nessa caminhada do pecado original e da concupiscência, da queda do homem, Jesus se apresenta como esse segundo Adão. E ele vai, da mesma modo que em Adão toda a humanidade foi contaminada pelo pecado, em Jesus toda a humanidade vai ser possibilitada para ser salva, né? Então, aqui, Jesus vai apresentar, Jesus como segundo Adão, vai inaugurar a universalidade salvífica. Então, a salvação é para toda a humanidade, judeus e gentios. Se o pecado de Adão prejudicou toda a humanidade, em Jesus, a salvação, o sacrifício dele tem a eficácia de perdoar e salvar toda a humanidade. Sim, essa salvação não é automática, mas essa salvação, deixa eu me acertar aqui, é uma resposta, né? É uma atitude. Eu sou livre para responder ao amor de Deus. Eu sou livre para responder. Se Deus não tivesse enviado Jesus, se eu não tivesse conhecido a graça de Jesus, eu provavelmente não amaria a Deus, não conheceria a Deus. Mas porque Ele enviou Jesus e me convidou, me mostrou o quanto eu estava longe dele, o quanto eu preciso dele, o quanto ele é a razão da minha vida, então eu posso realmente me entregar, me dedicar ao Senhor Jesus, né? Bom, a psicologia já vai ter uma outra abordagem dessa questão da culpa, do pecado, bem diferente, né, do que a teologia vai tratar. E eu entendo o esforço da antropologia teológica nesse diálogo, mas de fato o conhecimento humano se multiplicou em muitas áreas e se multiplicou de tal modo que é difícil fazer esse exercício de tentar argumentar com todas as áreas da ciência. Eu sei que é um esforço legítimo que a teologia tenta, mas além de todo esse esforço, eu creio que o que é necessário mesmo é a presença do Espírito Santo tocando o coração humano,
porque é Ele quem convence do pecado. Só para terminar esse pedacinho do vídeo, eu lembro que conta-se a história, né? Não sei se é real ou não, mas que tinha perto da NASA uma capela que os cientistas iam, os estagiários iam, os funcionários da NASA iam, quem queria, na hora do almoço tinha lá aquela reunião de oração, aquele culto na capela, né? Todos os dias. E quem dirigia era um pregador, né? Um pastor, um pregador, assim, que não tinha lá uma grande formação acadêmica, ele não era PhD, ele era um homem de fé. E ele pregava a Bíblia com fé. E ele pregava e as pessoas gostavam do culto. E um dia aquele pastor foi substituído, colocaram então um pastor, um líder, que ele era PhD, ele, né? E aí eu não quero também dizer que todo PhD, todo doutor ou todo pós-doutor também perca a essência da fé na sua reflexão e na sua vida. Mas o que aconteceu é que aquele novo pastor, aquele novo pregador, aquele novo dirigente do trabalho responsável, ele começou como viu que o seu público era um público acadêmico, ele começou a falar muito do conhecimento de pesquisas da Bíblia e conhecimento que ele tinha de tantas áreas, era um homem muito culto e tal, e de repente o número das pessoas que estavam na capela começou a diminuir, e alguém perguntou, perguntou para um dos cientistas, né, um grupo de pessoas que gostava de ir à capela e parou de ir, e perguntaram, mas por que vocês não vão mais para a capela? Agora a pessoa que é responsável é muito mais capacitada, né, para conversar, para explicar, para pregar. Seu sermão agora cheio de comprovações históricas, científicas, né, e tal. E aí aquele grupo de cientistas falou, mas a gente gostava de ir para a capela, era para escutar sobre fé. Porque as teorias acadêmicas, a gente já trabalha 24 horas sobre isso, né? Sobre o entendimento humano, a capacidade humana, as teorias humanas. A gente queria ouvir era sobre fé, a gente gostava era do outro pregador. Então, não desmerecendo o estudo acadêmico de modo algum, até porque eu mesmo sou professora, né? E eu fico maravilhada como que o homem, né, o teólogo, ele vai pesquisar, ele vai se esforçar para ter um resultado de trazer à luz de uma maneira tão bacana, tão bonita, algumas polêmicas, né? A questão da fé, da salvação, da Bíblia, né? Enfim. Mas o que mais importa, no meu entendimento, na experiência que eu tenho de vida pastoral, de vida acadêmica e também como cristã, é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo faz toda a diferença. É Ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou dar uma pausa e volto para o terceiro pedacinho da nossa aula, tá bom? Deus abençoe.